Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que não existe, por parte da Polícia Civil, uma devassa em relação à Câmara. O que existe é uma investigação contra alguns dos vereadores, não contra a Câmara dos Vereadores. Pretendo também, com essas declarações, corrigir uma injustiça em razão de alguns dos vereadores. Então, eu posso assegurar aos senhores que, pelo menos no meu procedimento, nesse criminal que eu investigo, os vereadores Ângelo, Johnny Eric, Roseli Codognato, não sei se a pronúncia correta é essa, Adão Coene Batista e Joaquim dos Santos não são investigados. Os demais vereadores, por exclusão óbvia, são investigados. Exceção feita ao senhor presidente, os vereadores são investigados aí por questões de recebimento de diárias. Há uma dúvida, em tese quase totalmente já esclarecida, sobre uma viagem que teria, sobre o recebimento de uma diária para a cidade de Curitiba e que os vereadores não teriam comparecido. A parte das intimações levadas a cabo na Câmara, dias atrás, anunciadas até na tribuna pelo vereador Fabiano Duarte, era na qualidade de colaboradores da Justiça. Esses vereadores que eu nominei como não investigados, os que já compareceram auxiliando, prestando depoimento, não sendo interrogados como investigados. Hoje nós tínhamos duas oitivas, a oitiva do vereador Justino Machado Nogueira e do vereador Fabiano Duarte, que não compareceram. A oitiva, ela tem dupla finalidade. Uma finalidade é apurar o fato, claro que a finalidade fim é a gênese do inquérito policial, mas também é colher subsídios que afastem a imputação. Então nós guardamos aqui a dupla de vereadores para que eles esclarecessem, não, realmente fomos a Curitiba e a nossa prova é essa, o delegado, você vá atrás de tal lugar, nós nos hospedamos em tal lugar, nós estivemos em tal lugar, por isso não ocorreu. Então, em razão de algumas informações que eu já possuo, eu vou indiciar os vereadores Fabiano Duarte e Justino Machado Nogueira. No final do ano passado já havia, contra alguns parlamentares, uma investigação que, por falta de informação, ela foi arquivada. Eu vou reabrir essa investigação. Tá? Eu vou solicitar uma audiência com o Dr. Leonardo para escolher o melhor meio de dar continuidade a essa investigação. Talvez encaminhar para o COAF, talvez encaminhar para um laboratório de lavagem de dinheiro, mas, de qualquer modo, eu vou solicitar autorização do Poder Judiciário para reabrir a investigação. Com isso, nós esperamos elucidar se houve ou não crime, tanto nessa legislatura, quanto no final da legislatura passada. Indiciamento é a imputação oficial, ou seja, a Polícia Civil, ela está dizendo que, diante das provas já coligidas, ela tem aí indícios veementes, existe uma forte e grande possibilidade do cometimento de crime. Como que começou essa investigação? Foi realmente em maio? Na realidade, desde fevereiro, março, a delegacia, e acredito que o Ministério Público também vem recebendo muitas reclamações em relação a determinadas pessoas, que não são só vereadores, mas de determinadas pessoas, sobre possível malversação de dinheiro aqui na cidade. Então, vem se coletando informações, se realizaram diligências, né? Mas a instauração, realmente, ela ocorreu por requisição ministerial no dia 13 de outubro de 2013, o que não significa que nós já não vimos atento a algumas situações e que nós já não vimos coletando informações no pretérito. Mas, para fins legais, tá? No mês de outubro. O primeiro vereador a depor foi o vereador Joaquim dos Santos. Então houve uma organização, houve
uma organização na questão das intimações, na ordem que eles estariam apresentando seus depoimentos. Perfeitamente. Tudo foi muito bem pensado, né? Foi calculado, e eu gostaria de fazer, até aproveitar a sua pergunta, muito inteligente, parabéns, para fazer uma colocação. Os vereadores não são obrigados, os investigados, eles não são obrigados a comparecer, tá? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Eles poderiam chegar aqui e exercer o direito deles de permanecer em silêncio. Mas nesse aspecto, assim como não há uma devassa por parte da Polícia Civil contra a Câmara, porque são instituições e a Câmara representa o povo, como todo do povo, nós, servidores públicos, aí independente da categoria, agente política, parlamentar, policial civil, servidor do fórum, eu acredito que nós temos, por obrigação legal constitucional, de prestar informação, né? De dizer aí se foi ou não para Curitiba. Dentro desse espectro de ampla defesa, que é o do vereador se manter em silêncio aqui, ele não vai ser intimado uma segunda vez, tá? Porque ele tem direito de permanecer em silêncio. Então, nós decidimos aí pelo indiciamento, que é o que eu já expliquei. Essa investigação, ela possui ramificações em outro estado? O senhor citou a cidade de Curitiba, né? Paraná, por exemplo. Nós solicitamos auxílio para essa investigação a diversos órgãos, tá? Nem todos os órgãos são policiais, tá? Mas é lógico que a gente pediu alguma coisa no Paraná, em Campo Grande, no estado de São Paulo. O que o senhor pretende perguntar ao presidente da Câmara, Betinho, na segunda-feira? Nós encaminhamos um ofício ao presidente, em que nós solicitamos uma série de documentos. Nesse primeiro momento, nós vamos tentar entender o funcionamento da Câmara. É uma instituição extremamente complexa, é uma instituição que tem jogo de poderes igualitários, porque o presidente, na realidade, ele administra e tem o poder de colocar algumas matérias em pauta, retirar da pauta, então tem um poder político superior, mas na realidade todos os vereadores são iguais, né, em termos de poder, em termos de deveres e obrigações. Então, nesse primeiro momento, nós queremos entender o funcionamento da Câmara, como que algumas opções em relação a alguns serviços, licitações se deram, tá? Queremos entender se o presidente ele tem uma participação direta nisso ou não, se isso foi obra de assessores, tá? Talvez depois das explicações do presidente, essa parte em relação a essas empresas até seja arquivada, ou talvez não, tá? Mas a primeiro momento é entender o funcionamento. Na terça-feira, depois da apresentação das intimações, o senhor teve na Câmara Municipal, o vereador Fabiano Duarte fez uso da tribuna no grande expediente, certo? Eu não sei se o senhor tem conhecimento das declarações dele ainda, né? Mas ele declarou em tribuna, né, que se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Como que o delegado de polícia de Ribas vê essa declaração? Na qualidade de policial, a declaração do vereador me soa indiferente. Eu trabalho com fatos, eu trabalho com provas. Na qualidade de cidadão, eu fiquei um pouco aborrecido, tá? Porque, é lógico, a gente acaba efetuando escolhas, né? E eu moro em Ribas do Rio Pardo, tenho um profundo apreço por Ribas do Rio Pardo, e me dói achar a existência da possibilidade de eu ter votado, de eu ter apoiado alguém que seja ladrão. Me dói. Eu acho que todo rio-pardense que gosta da cidade se sentiu incomodado, tá? Mas a liberdade de expressão é garantida na Constituição. Eu acredito que o vereador estava chateado, e eu entendo a sua chateação, eu também ficaria, né? E falou isso num mau momento. Qual o artigo infringido, o artigo do Código Penal infringido, quais os crimes supostamente cometidos? A meta de apuração é falsidade ideológica, corrupção passiva, tá? E ainda houve uma alteração na legislação quanto à lei de
formação de banda ou quadrilha. Mas o Instituto Brasileiro, ele diz que a pessoa responde pelos crimes praticados naquele momento. É uma questão jurídica um tanto complexa, mas para explicar melhor, o crime de formação de banda ou quadrilha ele foi substituído pela associação criminosa. Então, ou seja, aquela conduta ela continua sendo punida pela legislação brasileira, ela continua sendo vedada. Fraude à licitação. Esses são os crimes aí que o inquérito policial apura da ocorrência ou não. O helicóptero do Exército que pousou aqui ontem, né? Não sei se o senhor também tem conhecimento, o senhor pode afirmar, foi somente por conta do mau tempo? Olha, não tem nada a ver com o trabalho da Polícia Civil. Nada a ver. Nem conversei com eles. Não tem nada a ver conosco. Deve ser por causa do mau tempo. Aliás, eu li no seu veículo de informação que foi por causa do mau tempo. Quantos já falaram e todos os vereadores serão ouvidos? Todos os vereadores serão ouvidos. Como eu disse no começo, alguns como investigado, outros como testemunha, né? E vereador, só foi ouvido o vereador Joaquim dos Santos, uma testemunha que iniciou sua oitiva, ficou nervosa, pediu para redesignar. Nós não temos nenhum interesse em embaralhar a defesa de ninguém, né? Então nós redesignamos para uma nova audiência, né? E os dois de hoje não compareceram, e os de agora à tarde, acredito, também não compareçam. Eu tenho a convicção que pelo menos 3 deles não se encontravam em Curitiba. Um deles, a período que ele declarou que estava em Curitiba, ele se envolveu numa contenda aqui na cidade. Para finalizar, eu gostaria de colocar aqui que eu recebi algumas denúncias de coação em relação a pessoas que têm informações a passar, inclusive de 2 vereadores que estão se sentindo ameaçados. Nós temos tratado esta questão, o Ministério Público e a Polícia Civil, e o nosso promotor, o doutor Leonardo, tem pedido que nós sejamos bem cautelosos, bem tranquilos, que respeitemos o máximo todos os direitos dos investigados. Mas nós temos condições, pessoas e formas de proteger essas pessoas que estão sendo ameaçadas. Inclusive, gostaria de deixar bem claro que coagir testemunha configura crime tipificado como coação no curso do processo e que vem sendo praxe aqui na comarca que os coatores ficam presos, pelo menos durante a coleta de prova, na fase inquisitiva, que é a fase pré-processual, e na fase processual, ou seja, até a oitiva dessas testemunhas, né? Nós não gostaríamos de partir por um caminho drástico, que seria a prisão de pessoas, mas se for necessário, nós estamos prontos para prender quem quer que seja, quem quer que ande armado, quem quer que bata em cima da mesa com revólver ou qualquer outro tipo, tá? Nós temos condições de qualquer tipo de enfrentamento. Se não tivermos, nós temos o Garras e o BOP agora, antigo Sigcoe, que sempre nos auxiliaram com uma situação de maior. Eu não acredito que haja necessidade desse tipo de conduta por parte da polícia. Como também quero acreditar que essas informações que têm chegado aqui de coação, de ameaças veladas, de pessoas portando armas, sejam fofoca. Embora eu não acredito que 2 vereadores iriam comparecer na delegacia para fazer fofoca. Então, para que os trabalhos continuem da forma como estão, tranquilos, rogo aí aos advogados que estão assistindo essas pessoas que as orientem sobre a legalidade de porte e posse de arma de fogo, sobre a legalidade ou não de se ameaçar ou de se tentar coagir testemunhas.